Vamos começar então. Vamos contextualizar para a galera que está assistindo. Então, Cris, alguém aí do outro lado da telinha pode estar pensando: ok, eu quero ter parto domiciliar, mas o parto domiciliar é para todo mundo ou existe alguma restrição? Alguma gestante não pode pensar em parto domiciliar ou todo mundo pode? Uhum. Então, assim, a primeira coisa que seria elegível para o parto domiciliar é uma gestação de baixo risco. Isso é o inicial, digamos, né? É por onde a gente começa, né? Então, seria uma gestação de baixo risco ou risco habitual, como a gente fala. Então, é uma mulher saudável, de um filho único. Então, o gemelar não pode ter parto domiciliar. Bebê na posição cefálica, que é quando ele está virado com a cabecinha para baixo. Aqui eu quero fazer uma observação. Se o bebê está pélvico, isso não quer dizer que vai impedir o parto domiciliar, porque nós podemos iniciar esse acompanhamento e aí existem várias formas de fazer esse bebê virar cefálico, né? Então, virar de cabeça para baixo. Então, a gente aplica essas técnicas, torcendo para que ele faça esse giro até as 37 semanas, que seria já o bebê a termo. Então, para o bebê nascer em casa, ele pode nascer a partir das 37 semanas até 42 semanas de gestação. Então, basicamente, seria gestação de baixo risco, com o pré-natal em dia, com todos os exames dos 3 trimestres, tanto exames de sangue quanto exames de imagem. E, claro, nenhuma malformação fetal, né? Nem malformação cardíaca, enfim. Realmente, o bebê e a mãe têm que estar saudáveis. Maravilha. E qual seria então a função de uma enfermeira obstétrica para o parto domiciliar? Então, a enfermeira obstetra, ela tem a habilidade e tem o conhecimento científico, né, tanto técnico, para atender tanto o trabalho de parto quanto o nascimento do bebê, como eu havia comentado, de baixo risco. Então, na verdade, eu faço todo esse acompanhamento, tanto do pré-natal, em questão de orientar, de empoderar esse casal, de passar as informações, quanto o olhar técnico em relação ao trabalho de parto e em relação ao bem-estar do bebê. Então, eu tenho conhecimento para, por exemplo, detectar se há alguma questão ou alguma situação que está saindo fora daquela normalidade. Maravilha. Então você substituiria também o pediatra, por exemplo, em um parto hospitalar? Então, no parto domiciliar não existe uma exigência em ter um pediatra na equipe, tá? Porque as avaliações iniciais, como por exemplo o Apgar, o exame físico do bebê, os primeiros reflexos, a ausculta cardíaca, a frequência respiratória, o Parkin, que é é um outro exame que a gente chama para fazer a avaliação da idade gestacional do bebê. Tudo isso a enfermeira obstetra, ela é orientada e ela é instruída para fazer isso. Então, eu tenho esse poder, digamos, de fazer essa avaliação também. Mas é claro que é ideal marcar na primeira semana de vida do bebê a primeira consulta com o pediatra. Aí ele vai fazer o teste do olhinho, faz, enfim, os outros testes físicos, né? Tá, maravilha. E quando que a gente precisa contratar uma enfermeira obstétrica para parto domiciliar? Qual seria o momento correto da gente procurar uma equipe para parto domiciliar? Uhum. Então, assim, eu gosto de falar que não existe um momento certo, mas ao mesmo tempo, quanto antes é melhor, porque a gente já faz essa comunicação, já começa a criar esse vínculo. Então, por exemplo, tem mulheres que me procuram que são tentantes e elas já querem saber como funciona. Tem mulheres com 8, 10 semanas que assim que descobriram a gestação, elas já querem reservar a data do parto, tipo, né, daqui a né, são meses, mas elas já querem deixar isso bem reservado. E tem outras mulheres que estão com 35 semanas e de repente elas querem saber a respeito do parto em casa. Mas assim, oficialmente o acompanhamento ele começa. Eu começo com 33 semanas, com uma videochamada, a gente já começa a fazer essa troca, e oficialmente o contrato ele é assinado com 35 semanas. Por que isso, Ti? Porque assim, no terceiro trimestre a gente já tem essa segurança, né? Claro que nada é 100%, né? Mas a gente já tem
probabilidade quase de 100% de que a gestação é de baixo risco, que está tudo fluindo bem. Maravilha. Agora, dúvidas assim bem específicas, né? Em caso de uma mulher precisar fazer a transferência para um hospital, quais seriam os indicativos de transferência para um hospital? Porque muita gente tem medo do parto domiciliar, que relaciona que a casa não é um ambiente seguro, que se a criança precisar ter algum problema, né? Então ainda existe uma cultura relacionada ao hospital ser um ambiente mais seguro para o nascimento do bebê. Então você, como uma enfermeira super experiente, o que você diria? E eu, como uma mãe que já passei por 2 partos domiciliares. Vai lá, minha gata. E que eu acho interessante falar a respeito disso. Então, existem alguns estudos, principalmente estudos europeus. A gente não tem um estudo muito grande por conta do N, né, do índice no Brasil. Existe um estudo brasileiro, mas ele copilou 100 nascimentos em casa. Então, na verdade, como é um N pequeno, ele não é considerado como digamos assim, um estudo fidedigno. Mas a maioria dos estudos europeus, tanto Austrália, Canadá, Holanda, que é um país super a favor assim, do parto domiciliar, eles mostram que o risco é 1 para 1. Então, tanto o risco do parto domiciliar, ele é igual ao risco hospitalar. Só que o que eu gosto de falar e, na verdade, fazer vocês refletirem. Enquanto eu estou em casa acompanhando essa mulher, é um profissional, ou às vezes até 2 profissionais, né? Então, tem, por exemplo, 2 enfermeiras obstetras, mais a doula, para uma gestante. Enquanto numa unidade hospitalar, num centro obstétrico, eu vou ter uma enfermeira que é responsável por um setor inteiro, onde às vezes eu tenho 10 mulheres em trabalho de parto. Então, imagina, enquanto eu avaliei a primeira, até eu chegar na 10ª, aquela primeira já ficou no mínimo, sei lá, 1 hora, 2 horas sozinha. Né? Então, avaliando essa questão, que o cuidado em casa, ele é totalmente direcionado para aquela mulher. Então, eu acho que, obviamente, a gente pode parar para pensar que em relação às alterações, eu consigo visualizar isso com muito mais tempo de antecedência, que vai me dar esse tempo para conseguir agir, do que, né, nessa outra situação onde existem mais mulheres para serem cuidadas e avaliadas. Tá. E quais seriam as transferências para o hospital? Isso. Uhum. Então, assim, primeiramente, quando a gente fala sobre o parto domiciliar, a gente vai sempre trabalhar com plano B, plano C, plano D, né? Então, plano A seria parto em casa, tudo redondinho, né, fluindo bem, bebê nasceu, tudo ótimo. Mas é sempre importante traçar os outros planos. Então, por exemplo, o domicílio do casal, ele não pode ficar a uma distância maior de 30 minutos de um hospital de referência, tá? Isso contando de deslocamento de carro, por exemplo, né? Então, a mulher, ela não pode morar a 1 hora do hospital, a 1h30 do hospital, no máximo até 30 minutos. Isso é uma das questões. E aí, a gente vai trabalhar com plano B, no caso assim, transferência. O que poderia ser uma transferência de emergência? Para a mãe, é no pós-parto, na questão da hemorragia pós-parto, quando esse útero ele não contrai. Então, a gente chama isso de hipotonia uterina. Esse útero está cansado e ele não consegue contrair sozinho. Em casa, eu tenho os recursos, né, de primeiros, digamos, socorros, né? Então, existe medicamento, soro, metergina, ocitocina, enfim, aonde a gente vai tentar estabilizar esse quadro e, se necessário, faz a transferência para um caso quando a mulher precisa de uma transfusão, enfim, algo mais grave. Mas sempre se faz esse primeiro atendimento em casa, mesmo a situação no ambiente hospitalar, a gente vai tentar estabilizar esse quadro para avaliar se precisa ou não de uma transferência. Em relação ao bebê, o maior parâmetro que a gente tem é através do batimento cardiofetal. Então, durante todo o processo do trabalho de parto, eu avalio o BCF, né, que é a abreviação. Então, a gente avalia o BCF do bebê durante todo o trabalho de parto. Isso vai nos dar a segurança de que ele está bem. Então, batimento fetal normal, entre 120 até 160.
Em algumas situações existe a possibilidade dele baixar um pouco ou aumentar um pouco, mas isso se avalia no momento ali do trabalho de parto. Mas essa é a média e isso vai nos dar a segurança de que o bebê está bem. Se porventura o bebê nasceu e precisa de algum estímulo ou alguma coisa na questão respiratória, dentro do meu equipamento de parto, né, que é brinco, né, tem a mala da parteira, então eu vou com a mala, com a cuia, com a bolsa. Dentro do meu equipamento de primeiros socorros, eu levo então o ambu de reanimação, torpedo de oxigênio, enfim, sonda para aspirar. Então, o que esse ambu faz? Ele faz a ventilação positiva. Então, eu ofereço ventilação para o bebê para que ele, digamos, opa, já nasci, preciso começar a respirar sozinho. Então, sempre existem esses recursos de primeiros socorros. Eu acho que é bem importante colocar para quem está assistindo a live que a ideia, gente, é um parto domiciliar planejado. E quando a gente Exatamente. fala em planejamento, não é uma coisa aleatória. As pessoas ainda confundem o parto domiciliar como os loucos que vão ganhar em casa, sem assistência, sem absolutamente nada, sem recurso. E aí é uma imagem negativa que é passada. A ideia é a gente ter profissionais, por isso que o tema da nossa live é a equipe multidisciplinar. Então, a gente vai ter uma equipe envolvida, desde enfermeira obstétrica, doula, ou o que vocês quiserem. E essa equipe vai levar recursos para sua casa. Então, na verdade, a gente acaba montando na sua casa o que o hospital oferece. Então, a única diferença é que a gente vai ter tudo individualizado, como a Cris colocou. Então, ao invés de a gente ter um monte de gente sendo atendido para uma equipe inteira, não, vai ser uma única gestante sendo atendida para aquela equipe e essa equipe vai ter todos os recursos. Então, todas as drogas, todos os medicamentos, tudo que um hospital oferece, a Cris leva na sua super bolsa. E as outras parteiras do Brasil também. Então, é totalmente diferente dessa ideia vaga que as pessoas têm que o parto domiciliar é um parto sem planejamento, sem absolutamente nada, né, Cris? E quais seriam os indicativos, assim, de, cara, ferrou, não dá, a gente precisa realmente agora transferir a gestante para um hospital? Uhum. Nos casos de uma bradicardia, por exemplo, que é quando o bebê começa a apresentar diminuição do batimento fetal, como eu havia comentado, existem algumas situações, alguns momentos que a gente consegue avaliar o porquê disso acontecer, como, por exemplo, no expulsivo, no período expulsivo, é esperado que o batimento fetal diminui por conta da restrição mesmo do espaço e da compressão ali do cordão umbilical. Mas se é um trabalho de parto que a recém iniciou, que, por exemplo, rompeu a bolsa e a mulher está com 2 centímetros e o bebê já começa a apresentar uma bradicardia, é um sinal de alerta. Então, é o momento da gente reavaliar e se encaminhar para a maternidade. Ou, por exemplo, rompeu a bolsa e aí apareceu um mecônio no líquido. Existem algumas, a gente classifica um mecônio em algumas fases, né? São 4 estágios do mecônio. Então, digamos, do mais fluido para o mais pastoso, Espesso, né? Para o mais espesso. Se esse mecônio for 4 cruzes, super espesso, parece uma pasta de ervilha, é indicativo de ir para a maternidade, principalmente no início do trabalho de parto, né? Que a gente não sabe quantas horas ainda vai levar, e aí o bebê cansa, a mãe cansa, então não tem por que colocar em risco a criança nessa situação. E aí a hemorragia, como eu havia falado, né, eu acho que são essas as situações mais graves, vamos dizer assim. Porque eu gosto também de comentar sempre que não é uma situação que num segundo estava tudo bem e no outro segundo tudo mudou. Então, isso. Ou o corpo da mãe, né, ou a mãe, ou o bebê, eles vão começar a dar indícios de que algo não está legal. E essa vantagem de estar muito conectada ali com essa mulher nos dá esse tempo hábil, digamos, para conseguir identificar essas situações adversas. Sim, com certeza absoluta. É muito diferente, né?